Recebemos neste jornal o professor de Relações Internacionais, José Francisco Pavia. Muito boa tarde, professor, boa tarde. Seja bem-vindo. Estamos, de facto, aqui também no NAU, na antena, a acompanhar esta tensão crescente. Entramos na terceira semana de protestos, já com muitas mortes confirmadas. Isto num dia em que Trump vai receber, alegadamente, os planos para possíveis ataques ao Irão. O que é que poderá estar para vir? Há quem defenda que se deve avançar, de facto, para uma operação militar, mas mesmo dentro do núcleo restrito de Donald Trump não há certezas quanto a isso. Efetivamente não há certezas, mas antes de mais, boa tarde, para si ir lá para casa. É evidente que os acontecimentos estão-se a desenrolar com uma velocidade significativa e as novidades de hoje são essas. Basicamente, a reunião de Trump com o seu executivo, no sentido de lhe serem postas em cima da mesa as eventuais hipóteses de intervenção no Irão, que se podem consubstanciar em ataques cirúrgicos, no sentido de degradar ainda mais, de fazer moça nas forças de segurança do Irão, nomeadamente naquelas que têm estado na linha da frente da repressão, digamos, que temos assistido nos últimos tempos, ou seja, a Guarda Revolucionária e os serviços secretos, se quiser. Também, eventualmente, ataques contra as defesas antiaéreas do Irão. E, eventualmente, isso seria, enfim, a última linha, mas também é possível, um ataque direto à figura mais importante do Irão, que é o Ayatollah Ali Khamenei, que no fundo é a cabeça do regime e que, portanto, também poderia eventualmente ser um alvo. Donald Trump já nos habituou a isso. Maduro sabe o que é que lhe aconteceu, não é? E, portanto, ainda obviamente, assim, as intervenções, os países e os contextos são completamente distintos. Claro, eu já aqui adverti para isso. Obviamente que estamos a falar de coisas completamente diferentes. Não estou a perspectivar um rapto agora de Ali Khamenei, como é evidente, mas há aqui um leque de situações que ainda por cima já tiveram um precedente. Não se esqueça que o ano passado houve a Guerra dos 10 dias entre... 10, 12? Ou 12, ou 10, 12, sim. Entre precisamente Israel e os Estados Unidos da América contra o Irão, em que foram feitos precisamente esses ataques. Na altura houve aqui uma divisão de tarefas, quase diria, entre os Estados Unidos a atacarem as instalações nucleares e o Irão a atacar exatamente estes alvos que eu acabei agora de referir. Objetivos concretos numa eventual ação, uma operação militar dos Estados Unidos naquele território? Os objetivos passariam por enfraquecer significativamente aquilo que é, no fundo, a guarda pretoriana do regime, que é a Guarda Revolucionária, que ainda é constituído por um número que se calcula que sejam à volta de 190 mil efetivos, o que é ainda significativo, e que são esses que, como disse agora, têm estado na linha da frente, na repressão, se quiser, digamos, destas manifestações. E depois, no fundo, que é aquilo o aparatus securitário do regime, entre as quais as forças de segurança, militares, as defesas antiaéreas, as instalações da Guarda Revolucionária, os próprios membros do governo do Irão. Portanto, digamos que tudo isso poderiam ser alvos a atacar também e, eventualmente, atacar as infraestruturas petrolíferas da indústria iraniana, que é de onde o governo iraniano recebe ainda uma fatia substancial dos seus recursos. Mas isso, como acabamos, aliás, de ouvir, é também um alvo das tais tarifas secundárias que também foram anunciadas agora mesmo. 25%. De 25% por Donald Trump. Professor, e fala-se aqui da possibilidade de haver negociações, tentar resolver estas tensões crescentes pela via da diplomacia. O que é que estaria na base de negociações? O que é possível negociar entre Estados Unidos e Teherão no sentido de abrandar os ânimos? Teherão já o disse. Teherão já disse que está disposto a avançar outra vez para negociações nucleares sobre o seu programa nuclear. Ora, aí está. Essa é a grande questão. É o grande trunfo, se quiser, que Teherão ainda apresenta. Os bombardeamentos do ano passado, muito apregoados por Donald Trump, que teriam, digamos, destruído, aniquilado completamente o programa nuclear iraniano, afinal, não foram exatamente assim. O Irão continua com alguma capacidade de avançar no enriquecimento do urânio e, portanto, digamos que isso era uma moeda de troca que podia ser avançada para os Estados Unidos, de alguma maneira, poderem encetar este tipo de negociações e de aproximação. Poderia ser aquilo que falta agora, que é, no fundo, uma plataforma de entendimento no sentido de, eventualmente, chegar aqui a algum acordo ou a algum consenso. E esse é, de facto, o grande trunfo. Falamos de um regime com quase 50 anos, o regime dos ayatollahs.
creio que ao longo destes anos todos nunca esteve tão tremido. Ainda assim, o que passa para o exterior é que estará efetivamente muito enfraquecido. É real esse enfraquecimento? Sem dúvida, e essa realidade é consubstanciada no seguinte: em situações anteriores, como acabou de referir, o Irão não tinha sofrido, digamos, a pressão e os ataques internacionais que sofreu no ano passado. Repare que todos os seus proxies praticamente foram destruídos, também o seu Estado mais próximo, a Síria, caiu, o seu homólogo Bashar al-Assad está neste momento em Moscou, como sabe, e poderá ser esse o destino de Ali Khamenei, eventualmente. Também houve esta situação da Venezuela, que no fundo alertou o Irão de que estes regimes que aparentemente estão muito sólidos podem cair de um momento para o outro. A Venezuela era também um aliado do Irão, é preciso não esquecer. E, portanto, neste momento, em termos de aliados, aquilo que sobra ao Irão é basicamente a Rússia e a China. Ora, a Rússia está na situação em que está. A Rússia, aliás, tem deixado cair os seus aliados. Síria, Bashar al-Assad, Maduro, Venezuela. Portanto, não há duas sem três, como se costuma dizer. E, portanto, eventualmente o próximo podia ser o Irão. Talvez aqui o único que eventualmente ainda possa fazer alguma diferença é a China. Porque a China é, no fundo, aquele que continua a comprar o petróleo iraniano e, portanto, no fundo, a dar as condições de subsistência a este regime. E é também, Janete, muito importante, aquele que não se atemoriza com estas ameaças das sanções secundárias de Trump. Portanto, estes 25% que Trump agora anunciou, para a China, já vimos em situações anteriores, nomeadamente Ucrânia, por exemplo, ou Rússia, que isso não a atemoriza. E, portanto, aliás, já houve declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês precisamente a condenar esse tipo de declarações de Donald Trump. E, portanto, obviamente que talvez seja aqui a última réstia de esperança do regime, se é que ela existe, é a China que continua a comprar o petróleo. E o que é que se perspectiva para o futuro, seja pela via militar, seja pela via diplomática? O que é que se perspectiva? O que é que vai acontecer a este regime? Eu diria que se tem falado muito no filho do Shah e que, portanto, seria assim uma personagem que poderia encarnar uma reviravolta, uma transição, digamos, do regime dos ayatollahs para uma situação, digamos, civil. Agora, eu não estou muito entusiasmado, sinceramente, com essa perspectiva. Porque eu lembro que os últimos anos do regime do Shah não foram propriamente positivos. Se perguntar aos iranianos ou às pessoas que se lembram dessa idade, elas dirão uma palavra: Savak. Savak era a polícia secreta do Shah, a polícia política, que prendia, torturava, matava literalmente os opositores. E, portanto, obviamente que haverá eventualmente aqui algumas saudades, ou saudades não, mas eventualmente alguma reminiscência daquilo que era o regime do Shah, daqueles mais novos que não viveram esses tempos. A geração mais antiga, obviamente, que não quer regressar a um tempo que não foi necessariamente favorável. Muito bem. Em termos de posições internacionais, como é que tem olhado, nomeadamente, para a posição portuguesa, a forma como está a lidar com a posição com portuguesa do Sim. Ministério dos Negócios Estrangeiros está a seguir o figurino clássico nestas situações, que é basicamente aquilo que aconteceu agora, e no fundo vai convocar, não é chamar, é convocar o embaixador ao Palácio das Necessidades, o embaixador do Irão aqui em Lisboa. Vai, no fundo, expressar a preocupação do governo português relativamente àquilo que está a acontecer em Teherão e noutras cidades. Caso isso não dê grande resultado, porque, enfim, não estamos muito à espera que dará grande resultado. O segundo passo neste figurino diplomático é, aí sim, chamar o embaixador português em Teherão para consultas em Lisboa. Isso já é um passo significativo nesta tentativa de admoestação diplomática, se quiser, e, portanto, nessa altura, isso é um sinal ao governo de Teherão de que o governo de Lisboa não está satisfeito com o rumo das coisas e, eventualmente, o terceiro passo seria o congelamento das relações diplomáticas, mas, enfim, vamos ver se nós chegamos aí.